Vamos lá. Boa noite a todos. Com muita alegria que damos início aqui ao nosso último estudo de 2020, pelo Zoom, do livro Caminho, Verdade e Vida. Como de costume, então convido a Selma, que vai fazer o estudo, para fazer a nossa prece inicial. Obrigada, meu Pai, por estarmos todos aqui reunidos para dar continuidade nesse estudo. Foi um ano de muitas provações, muitas superações, e nós temos que agradecer por estarmos aqui, né? Não ter tido nenhuma ausência dos nossos participantes, dos nossos amigos próximos, né? Somos gratos por isso. E contamos sempre com a espiritualidade amiga para nos inspirar, nos proteger, nos auxiliar nos nossos estudos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A mamãe aparece. De vez em quando ela aparece aqui assim igual fantasminha, mas É muito bem-vinda. Vamos compartilhar a tela. O mundo e o mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quem disse foi Jesus, isso está em João, capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos... Peraí, desculpa. Eu não fiz nenhum comentário assim, específico desse versículo. Se alguém quer fazer algum comentário sobre essa passagem especificamente? Senão eu posso continuar. Então, nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. Né? Você vê que assim, nós assim ainda vemos, né, que assim, há muitas realmente pessoas muito preocupadas ou despreocupadas até por demais, né, com a ideia da morte, né? Muitos ficam naquela apreensão porque tem uma ideia preconcebida, né, já de cunho religioso, né, com relação à morte, que se você faz em pecado, você fica no fogo eterno, aquelas coisas. Né? E outros que não estão realmente preocupados, como se assim, não existisse a morte para eles, a morte acaba tudo e pronto. Né? Então, e tem também aquelas situações assim, que, achando assim que quando nós não estarmos mais aqui na Terra, né, que haverá um mundo melhor, que quando nós estivermos, né, que é a nossa verdadeira pátria. Né, e ainda existem muitas pessoas que não creem, né, que falam que não creem na paz nem no amor, né, em planos diferentes da Terra. Quer dizer, assim, ainda é uma visão muito difícil de se crer com relação à vida, após a vida, né, no desencarne, que existe essa vida melhor, né? Então, há esses questionamentos, né? Aí fala assim que quando a maioria aguarda situações imaginárias, injustificáveis, né? Assim, tipo como uma utopia, né? Que como ela não tem uma ideia, vamos dizer assim, não tem uma ideia não, ela tem uma ideia, mas não tem uma certeza, vamos dizer, como é realmente o mundo além dessa vida, então elas criam muitas fantasias, né, com relação a isso. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Janete. Abre o áudio. Assim, principalmente, quem não tem, como você está falando, né, essa visão da vida espiritual e acha que
tem vivido uma vida muito perfeita, a pessoa se sente assim, tipo, deslocada nesse mundo, porque o nosso mundo tem muitas coisas erradas ainda, né? O mundo de expiações e provas, mas tem muitas pessoas que se acham como se não pertencessem a esse mundo, se acham assim, talvez perfeitas demais. Então pensam assim, quando eu morrer, né? Porque nem falam em desencarne, quando eu morrer, então lá eu serei feliz, porque esse mundo só tem coisas erradas, é um mundo negativo, não tem nada de bom. E às vezes, até mesmo entre nós espíritas, pode acontecer isso, da pessoa ter essa visão e até desejar um desencarne. Quer dizer, tirando a importância das nossas reencarnações, né? A necessidade da gente estar aqui encarnado, porque a gente sabe que é através dessas experiências que a gente vai crescer, que a gente vai evoluir. Então, muitas vezes a pessoa fica nessa ilusão, e, lendo os livros, né? Que realmente muitos autores espirituais passam coisas maravilhosas, né? Do plano espiritual. Mas é maravilhoso quando a pessoa já tem um certo grau de evolução, né? Que se você viveu de uma forma boa, já teve um progresso espiritual, quando você chegar no plano espiritual, vai ser maravilhoso. Então, existe essa visão equivocada. Eu quero desencarnar, porque lá é tudo maravilhoso, a gente ouve os autores, lê os autores espirituais e acha que tudo é muito maravilhoso. Mas é muito importante, não é? Esse mundo em que a gente vive, apesar de todas as dificuldades, né, que passamos, a gente sabe dessa necessidade. Então, por isso que muitas pessoas desejam a morte mesmo, porque acham que lá vão para o céu, né? Dependendo da corrente religiosa, vão para o céu e aqui nada presta. E lá vai ser maravilhoso, porque eu vou virar anjo. Né? Quer dizer, essa é aquela ideia que também é equivocada, né? Imaginária das pessoas, até mesmo do próprio espírita mesmo, assim, ser espírita não é privilégio, porque acha que assim, eu estou no espiritismo, eu estou entendendo que eu vou para um lugar bom, né? Quando a gente sabe que não é assim, né? As coisas, a gente achamos que estamos fazendo uma coisa certa, mas temos também uma realidade distorcida do que é certo e errado, e aí os equívocos nos fazem afastar desse lugar perfeito, maravilhoso que a gente anseia, né? Então, então tem isso também, a pensar que vamos para um lugar bom e nem sempre acontece isso, né? Principalmente no estado de perturbação que vem com a morte, até nos afasta desses lugares maravilhosos, né? Acho que a gente tem que abaixar um pouco a nossa bola, né? Falando assim de uma forma de gíria, de achar que a gente está muito lá em cima e que, não é? E que quando a gente se encarnar, a gente vai para nosso lar, a gente vai ajudar todo mundo, a gente vai... Não é assim, não. É verdade. A gente ainda tem muito que ralar, né? Com certeza. João levantou o dedinho. Fala, João. É só uma dúvida aí do que a Janete falou. A pessoa que fica desejando desencarnar, ela seria considerada um suicida, mesmo sendo de leve, porque a pessoa, quando ela pode ficar com esse pensamento de eu quero desencarnar, porque ela é melhor do que aqui, ele acaba não cuidando do próprio organismo, e acaba até gerando certas doenças provocadas pela psique dele. E aí ele desencarna, ele antecipa o desencarne dele. Ele seria considerado um suicida? Se for por esse lado, como você está falando, se for por esse lado, como você está falando, ele pode ser considerado um suicida. Mas o exemplo que eu dei é assim, você tendo uma vida normal, mas você achando que, né, que está fazendo tudo certinho, que é uma pessoa muito iluminada, então vai ficar muito feliz em voltar para a pátria espiritual, porque quando chegar lá vai ser recebido até com tapete vermelho, tipo assim, né? Então, está se sentindo muito acima. Mas, do ponto de vista, como você falou, da pessoa ficar se desleixando da própria saúde, aí sim vai ser considerado um suicida, né? Acredito. Claro. Uma coisa que me ajudou muito na minha experiência pessoal foi receber mensagens, não através de mim, através de outros médiuns e tudo, de pessoas com quem eu me relacionei bastante, né, na vida terrena e que desencarnaram.
Então, elas trazem as experiências. Isso me ajudou muito. Teve uma pessoa que teve um câncer, mas, sabe, um câncer pavoroso, aqueles que comeu a pessoa em 4 meses. E uma pessoa que a gente, muito amada por nós, lá da Casa Espírita, eu acompanhei ela como psicóloga para ajudar ela a aguentar a agonia dela, do sofrimento, um câncer muito ruim. Ela não conseguia mais nem sentar, nem deitar, de tanta dor que sentia, mas levou tudo com muita resignação. E aí vem as coisas dos livros, né? Falando como a gente tem que lidar com o sofrimento sem se revoltar. Ela não se revoltava. E algum tempo depois, ela mandou uma mensagem através de uma entidade da nossa casa, quer dizer, não é uma pessoa qualquer que deu a notícia, uma entidade muito respeitada, dizendo que ela agora estava muito bem e que, quando ela olhava todos os sofrimentos da Terra, ela via aquilo como nada, porque ela chegou num lugar de muita coisa boa, de muita luz. Quer dizer, e aí a gente vê o que os livros falam. Se você lida com sua prova com resignação, você tem uma volta. E uma outra pessoa que também desencarnou, mas muito revoltada. Revoltada também com o câncer que ela tinha, uma pessoa muito ligada a mim. E durante um bom tempo, nós recebemos mensagens dela, através de outras entidades, dizendo das dificuldades que ela estava passando, porque ela não estava se conformando com o desencarne. Então, agora ela está bem. Depois de um ano de muita oração, de muito pedido, ela agora está bem, graças a Deus. Mas aí a gente vê exatamente tudo aquilo que a gente aprende. A gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para resgatar coisas que a gente nem sabe e que talvez até a gente não sabendo é até mais fácil, porque às vezes a gente sabe, fica pior, né? Foi uma coisa tão ruim que nem é bom a gente lembrar. Então, eu acho que há muita caridade também nesse sentido. Nós temos essas notícias, elas chegam até nós. E recebi de outras pessoas também que desencarnaram. Às vezes, era assim, algum conselho sobre coisas da minha vida, alguma coisa que encaixava perfeitamente, de modo que não tem que ficar fantasiando nada, tem que se preocupar em melhorar, em aguentar a barra, principalmente da frustração, do sofrimento, não trabalhando com a negatividade em cima do sofrimento, porque aí aqui eu acho que você já vai construindo uma estradinha melhor, mas não para encontrar os sinis dos anjos, não tem nada a ver, porque nós não somos anjos, né? De modo geral, aqui na Terra nós não somos anjos, né? Mas que você pode preparar, acredito sim, que você possa preparar uma ida embora mais suave, dependendo de você, como é que você lida com o sofrimento da vida. Principalmente as frustrações, os desejos não realizados aqui da Terra e tal. Como é que você transforma isso? E aí eu acho que isso ajuda bastante. Mas não tem sininho tocando nem anjinho, não, porque a gente... Pelo menos se a gente desencarnar razoável, já está uma beleza, né? Já está muito bom. Eu queria só acrescentar uma coisinha, se vocês me permitem. Você falou com relação ao sofrimento, né, que a pessoa sofreu com esse câncer, e lá ela reconheceu o proveito dela ter sido resignada. Então, a gente tem que ver o que é o sofrimento, mas com relação a toda a eternidade que a gente tem para a nossa evolução. Então, não é nada, né? Se a gente tiver esse olhar assim, essa perspectiva tão ampla de infinito, o que é um sofrimento que a gente passa nessa vida, né? Isso é uma grande força e esperança. Ela disse que o bem-estar que ela experimentou lá era tão grande que ela, quando olhava os problemas que ela passou na Terra, parecia nada, que não existia nada. Entendeu? É uma coisa certa mas ela teve muita fibra.
Um É uma coisa câncer certa muito de que difícil, quando... muito dolorido, mas ela teve uma Tudo fibra seu impressionante, impressionante. quando Então, é dizem assim, que verdade o que os depois que a livros falam, pessoa... né? É, É verdade. quando morrer, isso tudo passa. Isso aí é a coisa mais certa, né? Toda dor e sofrimento que ela está vivenciando aqui, realmente, quando desencarna, né? A tendência realmente é não ter mais aquela dor, né? Isso já é um benefício. Faz, às Mas vezes, a pessoa depende querer também até... como é que Fala, você Vitor. lida, né, com esse sofrimento. Se você ficar revoltada, como a outra pessoa ficou, demora muito mais. Já melhorou, Sim, mas demora muito mais. Então, é melhor a gente não reclamar da vida. com certeza. Engole, tenta dar a volta por cima, tenta driblar, porque a gente também pode driblar um pouco, né? Não vai agora mergulhar e ficar curtindo sofrimento, que também não tem nada a ver. É verdade. Mas se revoltar, não ajuda. Revolta é a pior coisa que a gente pode ter, eu acho. Não um sentimento bom. Nós pedimos para reencarnar, né? A gente pede. Mas muita gente, as pessoas não têm tanta consciência com relação a isso. O que a gente mais ouve, as pessoas falam assim: eu não pedi para nascer, eu não pedi para ter isso, eu não pedi para aquilo, eu não fiz, eu não lembro de ter pedido nada disso para mim. A gente escuta muito isso, né? Mas infelizmente. A gente tem a vida que a gente pediu. O Vitor quer falar? Né? No sentido do sofrimento, né? Daquilo que a gente não pode impedir. Tem sim. Né? Esse tema me lembrou o Helder, né? Que o espírito é o que mais tem medo de morrer. e eu acho que faz sentido na questão racional, né? Porque a consciência, né? Exatamente. Como a gente estuda, como a gente faz um trabalho muito profundo de autoconhecimento, a gente acaba também mergulhando profundamente nos nossos defeitos, nas nossas imperfeições, e como a gente, mesmo fazendo esse trabalho, tem, né, eu acredito que todos nós aqui temos uma dificuldade grande de superar, a gente reconhece as dificuldades, mas é difícil de mudar, né? É difícil de realmente apagar. A gente ameniza, mas mudar realmente é um trabalho árduo, né? Que talvez, infelizmente, ainda teremos que passar por mais algumas dores e sofrimentos para dar um empurrãozinho. E aí eu acredito que isso gera, sim, uma tensão sobre qual será o nosso destino pós-morte. Eu acredito que a gente não fica exatamente nessa ilusão de que vai chegar lá e que vamos ser recebidos como anjinhos, porque nós temos consciência de que não somos anjinhos. Mas, por outro lado, eu vejo também, porque eu tenho algumas pessoas na família que têm outras religiões, e vejo que, por exemplo, as pessoas que se dizem mais ateus também ficam bem agoniados com essa questão da morte, mas pelo motivo contrário de nós espíritos, porque eles acreditam que é o fim, né? Então, eles acreditam que nada mais existe, então se você vai morrer, acabou, e gera aquela ansiedade, aquela agonia pelo fim. Mas também tem aquele grupo que seriam os religiosos, que tem aquela fé em Jesus, que não acreditam em reencarnação, mas que acreditam que todos serão salvos, né? Que tem uma fé forte, e que, de certa forma, talvez para aquele momento que a pessoa está passando, aquele tipo de fé um pouco mais irracional é importante, porque ajuda ela a passar pelos sofrimentos e pelas dificuldades, né? Porque ela acredita ali que aquela pessoa, né? Tipo uma mãe que tem um filho que praticou crimes graves e aí o filho morre, por exemplo, num tiroteio. Mas se ela tem a fé, ela não acredita em reencarnação, mas ela tem a fé que Jesus vai salvar o filho dela, que o filho não vai para o inferno, que ele vai ser... Aquilo, de certa forma, para aquele momento, ajuda aquela pessoa a passar por aquela agonia, por aquele sofrimento, né? E suportar aquela dor. Então, as coisas meio que também são ao seu momento, né? Eu acredito que o espiritismo ele vem para trazer essa razão, mas realmente nem todos estão preparados para suportar o peso de uma fé muito racional, né? E por isso que realmente a doutrina espírita ela vai
crescendo, mas aos pouquinhos, né? Bem devagar. Não é uma coisa, não é uma mensagem que atrai, que chama a atenção assim das multidões, porque ela traz um peso de responsabilidade muito grande. E como diz o Helder, nós espíritas talvez somos os que mais temos medo de morrer, pela consciência da responsabilidade maior dos nossos atos. Agora, uma coisa que eu acho que ajuda muito na hora em que a gente sofre, que vem aquela coisa de não posso me revoltar, é você ver tudo de bom também que você recebe na sua vida. E muitas coisas que você recebeu sem fazer nada, está aí de graça. As pessoas que nos amam, né? Os nossos amigos, enfim, as coisas boas que chegam para a gente também. Isso também conforta muito, né? A gratidão, né? A gratidão pelo bem faz com que, então, aquela revolta diante do sofrimento acalme bastante. É um recurso muito importante. É como o Vitor tem, você tem toda a razão, mas também o Espiritismo tem muitos recursos para você ser ajudado e não ficar também tão apavorado assim. Há muito recurso, principalmente a gratidão, né? A gratidão. Mas a humanidade ela ainda está no muito materialista, muito ligada ao mal, né? Bom, essa é a fase realmente isso, do nosso período que estamos vivenciando, né? O meu amor é difícil não essa pode compreensão. ser a matéria, tem que ser o sentimento, né? Mas ainda quem pode é difícil trabalhar alcançar, com isso? Alcançar as massas, né? Com relação a essa compreensão. Isso é verdade, você tem Mas razão, aos pouquinhos a gente vai colocando isso nos corações e vai plantando essas sementinhas, né? Seja independente de qual religião, né? Mas a tendência é as pessoas realmente mudar. Tem que haver essa transformação, né? Essa de coração, de mentalidade, né? Nós ainda estamos muito ainda voltados no mal, mas isso vai mudar, né? É para isso que existem essas, digamos, calamidades. Elas acontecem não é porque para fazer a gente sofrer, mas para fazer-nos amadurecer, né? E entender realmente o nosso real propósito aqui na vida, né? Vamos continuar então, Vitor? Então, o anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito. Nós já até falamos sobre isso, né? Querer morrer para ser feliz, quer dizer, isso é um estado de enfermidade. Quer dizer, o espírito que pensa que aqui não é bom, o bom é ficar lá, eu não quero viver, porque, quer dizer, ele está equivocado e enfermiço, porque a necessidade de se entender que você não está aqui à toa, né? Eu acho que independente da religião, as pessoas compreender porque você não está aqui só para fazer número, né? Você não está aqui para ficar enchendo ou fazendo decoração, ou sei como é que chama aqueles figurantes, né? Não é figurante, você tem um propósito, todo mundo tem uma razão, um motivo para estar aqui nessa terra, né? Então, é fazer dessa existência o seu melhor, né? Tentar viver de uma forma plena, independente da religião, né? Qual é o nosso propósito aqui? Né? Nós temos o nosso melhor exemplo, que foi o Cristo, né? Jesus, que veio para nos dar o exemplo de como viver, para nos chegar à angelitude, não é, Janete? Então, eu penso assim, quero morrer logo porque essa daqui já está tudo errada, vou nascer de novo também, né, para ver se tem uma vida melhor. Também é um equívoco, porque o que você falha aqui você tem que repetir e na próxima é bem pior, vamos dizer assim, que fica mais difícil ainda. Então, quer dizer, tentar procurar fazer o melhor aqui possível para não ter essa questão de ter que repetir de ano, né? Mudar de turma, como dizem, né? Vamos mudar de turma. É tão bom a gente estar junto com os nossos coleguinhas, né? De escola, né? Seguir junto com eles até a formatura, né? E a gente repetir de ano e aí vai ficar para trás, né? O ideal seria isso, né? No mundo perfeito, a gente chega lá, mas o ideal seria isso mesmo, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Janetinha?
É só uma coisinha. Não adianta querer pular de ano, nem tirar cola, que não vai adiantar nada. Tem que fazer tudo bem Exatamente. direitinho. Senão, é como você falou, Exatamente. vai repetir de É. ano. E você ir para uma classe de uma turma diferente é tão triste. Ficar separado dos nossos coleguinhas, né? Vai ficar meio perdida. Não é? Pois é. Mas Por aí, isso que fala, mas olhando nesse raciocínio, você pode ficar na turma da bagunça que vai repetir todo mundo junto. vai repetir. E aí? Mas aí é o que fala. Aí é o Azar o equívoco, é seu. o sofrimento. Repete e vai sofrer, vai ficar repetindo, repetindo, e vai vendo os seus colegas todos passando, se formando, e você lá, né? Batendo cabeça. O fato é esse. Pode continuar? Mas Deus sempre estende a mão carinhosa, sempre dá um claro. apoiozinho para a gente aguentar o tranco. Eu percebo isso. Com certeza. O mais importante, pelo menos que a gente possa enxergar isso, porque senão a gente vai ficar tão culpado que eu não gosto de ficar culpado. Eu acho que a culpa não ajuda, não é construtiva. Ver onde está errado, eu vou tentar melhorar, mas ver onde é que Deus também está me dando a mãozinha, né? Porque senão fica muito difícil. Aí nós temos que seguir o exemplo de Paulo. A gente não pode se culpar dos nossos equívocos. Não, eu errei, não só que pode. agora eu enxergo a luz. Então, Claro. Pai, o que queres que eu faça? Claro. E vamos seguir em frente, deixa para trás, para trás. Não é? Claro. Então, é assim. Então, orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. Vou continuar essa frase aqui, tá? O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Então, isso aqui eu quis só juntar os dois, por quê? Quando ele fala assim, orando ao Pai pelos discípulos, que é aquela frase lá inicial que nós falamos, que é assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quer dizer, ele não quis, assim, vamos retirar aqui meus discípulos desse sofrimento todo, deixá-los lá no Éden, porque tudo mal. Ele não pediu isso, porque ele não quer, assim, não é que ele não queira aliviar o sofrimento, mas ele quer que as pessoas entendam por que existe esse sofrimento. Por que existe o mal? Livrar do mal, na verdade, é o mal. O que ele pede? Não é o mal do mundo, o mal que há à sua volta, é o mal que há em nós. Isso. Que o mal está em nós. Nós levamos mal à humanidade. Aqui ele fala que o mal não é do mundo, mas das criaturas. Não. Nós ainda estamos muito ligados ao mal. Não é o mal de fazer maldade só, mas são aqueles pecados capitais que nós carregamos. Isso é o mal. Enquanto nós estivermos carregados de orgulho, de vaidade, de egoísmo, que é o principal, é o egoísmo e orgulho, que é a pior chaga que existe na humanidade, né? Nós não podemos ser poupados. Por isso que Jesus falou assim, não posso tirar meus discípulos daqui. Todos nós somos discípulos do Cristo, né? E nos tirar daqui, querer que nós... O que a gente vai aprender com isso? Por que nós temos que ficar no Éden, o mal que está em nós e não no planeta, aqui no mundo ao nosso redor? Porque o que está ao nosso redor, que a gente vê de mal, é porque, em parte, é o nosso egoísmo. É o egoísmo da humanidade de não olhar o outro com amor, de não olhar o seu próximo com compaixão, né? De não prestar auxílio, não prestar caridade, né? Então, isso é o mal que nós temos ainda, né? É a ganância que impede que você distribua um pouco do que você tem com o outro. Não, mas eu só quero para mim. Entendeu? Eu não posso me desfazer disso porque senão vai me faltar, né? Existe isso. A gente vê muito isso nos políticos que ganham super bem, querem mais e mais e mais, enquanto outros estão ali na miséria. Por que essa diferença? Porque eles não têm um olhar de compaixão realmente para com o seu povo, né? Eles estão pensando de uma forma egoísta. E nós, não adianta dizer que a política é safada, não, porque nós somos reflexo deles. Eles são, aliás, o que nós somos, né?
São pessoas como nós. Porque se você dá o poder para quem está ali reclamando, ele vai fazer a mesma coisa. Então, são coisas que nós temos que tirar dentro de nós isso, tirar esse mal que existe, para que a gente possa realmente ter essa transformação no mundo melhor também, né? Livrar o mal. Essa sementinha que está insistindo em permanecer conosco. Aí depois as pessoas ficam lá orando, pedindo, acaba com esses problemas todos, com todas as tragédias. O que adianta, gente? É a mesma coisa que fala, eu não vou tirar meus discípulos daqui, porque você tirar as pessoas, me livra desse vírus. Mas e aí? O que você está aprendendo com tudo isso? Só ficar dentro de casa com medo de sair? Ou então, esse vírus não existe, vão sair, vão contaminar todo mundo? Né? Você vê que tem uma grande variação de movimentos, né? Tem aqueles que estão com medo dentro de casa e tem aqueles que estão querendo viver como se não houvesse amanhã. Que se dane o vírus. Isso que se dane os isso outros. Se eu vou pegar, se eu vou passar para alguém. Entendeu? Isso aí é a característica do mal que há em nós. Não é? E isso é uma coisa que é preciso rever isso. Se existem essas situações que acontecem de tempos em tempos no mundo, é justamente para ter o despertar. Para que as pessoas despertem para o que está acontecendo. Porque é muito bom, sabe? Como está tudo bom, está todo mundo naquela zona do conforto, né? Você fala assim, pessoas felizes não pensam... Quem é feliz não pensa em orar, em querer, né, tratar das partes espiritual, porque está feliz, né? Não é isso que você falou? Então, quer dizer, tem que ter o sofrimento. Você tem que sair da sua zona de conforto para você tentar se reinventar dentro de uma situação caótica. Porque nem tudo é maravilhoso, nem tudo é pleno. Só no mundo espiritual. Mas a gente tem que estar preparado aqui para poder vivenciar as coisas boas que tem lá. E merecê-las, né? Com certeza. Não é? Alguém que fala alguma coisa? Temos 2 minutos ainda. Fala, Janetinha. Está sem áudio. Sem áudio. No nosso estágio evolutivo, hoje até a gente falou no grupo, no estudo da tarde, sobre a prova da riqueza até, demos uma pincelada, porque é muito difícil, né? No estágio evolutivo em que a gente está passando por essa abundância de bens materiais, porque a gente acaba se perdendo mesmo, como você falou, Selma. A gente acaba né, viajando nessa questão de estar bem, eu estou tão feliz, então isso é muito perigoso para esse estágio evolutivo em que a gente está, não é? Da gente perceber que o muito que a gente tem não é só para a gente, é para que a gente possa dividir com os mais necessitados, que tudo isso é um empréstimo, não é? Que Deus dá para nós, para que a gente possa estar ajudando os nossos irmãos em necessidade. E outro ponto também, né, falando desse trechinho, é muito importante que o próprio Cristo venha falar da importância de permanecermos aqui na Terra, como ele fala dos discípulos, né? Não quero que os tireis daqui da Terra, mas que os livreis do mal. Quer dizer, essa fala do Cristo é tão importante, eu acho que muitas pessoas passam por essa frase sem prestar atenção, que ele está dando realmente a importância dessa nossa vida na Terra, que é importante você estar aqui na luta, vivendo com seus irmãos, né, de caminhada, passando pelas dificuldades, aprendendo, ensinando. Então, muitas pessoas passam despercebido por essa frase do Cristo. Ele não está falando que tem que ir para o céu direto, não. Ele quer que eles fiquem aqui, mas que eles vivam de uma forma em que o mal, no caso, né, não os ronde, né, porque a gente sabe que o mal depende daquilo que a gente tem dentro de nós, né? São só as circunstâncias que estão à nossa volta e que fazem fluir aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Que a gente pode resistir, sim, às dificuldades e a esse mal se a gente estiver trabalhando bem dentro de nós. Eu achei muito, muito importante a gente